Minha meta é bem agressiva. Você colocou que você tem, nesse momento, 800 mil de capital, 1.200.000 de crédito. Esse crédito aqui, como diz o lema da comunidade Smart, vale mais do que dinheiro. Vai ser um plano para dobrar o seu capital. E a gente vai apresentar para você uma estratégia que parece um pouco loucura misturado com doideira. Crescer o patrimônio, protegendo o legado. Fala pessoal, seja bem-vindo ao segundo episódio da segunda temporada do Grande Plano. Nessa temporada a gente se dedicou a fazer uma consultoria ao vivo, né? A gente recebe aqui o investidor, identifica quanto ele tem de capital, quanto ele tem de crédito, quais operações ele já fez, os objetivos que ele tem, e a gente traça um grande plano para ele atingir esse tão sonhado objetivo, que certamente vai trazer liberdade financeira, geográfica, de tempo. Esse é o objetivo. Então, se você gostou do primeiro episódio, se você quer acompanhar essa série de episódios da segunda temporada, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse conteúdo. A estratégia que a gente apresenta aqui pode ser útil e vai ser útil para muitos investidores que querem multiplicar o seu patrimônio com segurança. É crescer o patrimônio protegendo o legado, né? Ou seja, sem correr riscos desnecessários. Quem tem mais de 30 anos não está mais na fase de correr risco de perder patrimônio. Então tem que fazer com segurança e crescimento patrimonial de forma segura, né? Então isso que a gente se propõe a fazer aqui no Grande Plano. Eu estou aqui com o Pedro. Fala, Pedrão, beleza, meu querido? Fala, Renan, tranquilo? Fala, Marco Antônio. Seguinte, galera, quem acompanhou a gente ali, o primeiro episódio do Grande Plano, Renan, viu o Raul falando isso. Eu falei, poxa, depois que eu fiz minhas 5 primeiras operações e vi que meu dinheiro agora, o tanto que eu ganhei dinheiro, tá? Com as 5 primeiras operações do leilão. Vi que eu tô com dinheiro parado, Renan, no CDB. E ele, o Marco Antônio, ele falou assim, eu travei, ele pegou aqueles CDBs que você trava ao longo do tempo para ganhar um pouquinho a mais de percentual do CDI ali. Ele travou até abril, cara. Aí ele falou, nossa senhora, eu tô doido para que chegue abril para liberar o final do meu recurso e eu começar a alocar. Então a gente traçou um plano para ele alocar esse recurso que vai liberar em abril. E a ideia aqui é, mais uma vez, trazer dentro da realidade do Marco Antônio agora um perfil diferente, o que a gente pode traçar de plano para ele conduzir 2026, né? Você já adiantou aí, nós estamos aqui com o Marco Antônio, né? Nosso médico, cirurgião, enfim, que vai trazer aqui um pouquinho dos objetivos dele, do que ele já fez, do que ele pretende fazer, e a gente vai traçar um grande plano. Então, tenho certeza que vai ser mais um episódio especial. Já quero dar boas-vindas aqui para o Marco Antônio. Seja bem-vindo, Marco Antônio. Obrigado por ter topado o desafio. E eu tenho certeza, vamos tentar pelo menos, construir esse grande plano aí para que você, né, que já tem uma profissão certamente bem remunerado, mas que também tem muito trabalho, consiga, em paralelo à profissão, construir o patrimônio de maneira sólida, né, para ter um crescimento patrimonial seguro e que te dê tranquilidade depois para dizer vários nãos, né? Eu falei sobre isso com o Raul, né? Quando a gente tem patrimônio e consegue ter essa segurança, a gente se dá o luxo de dizer não para aquilo que a gente não quer fazer. Mas seja bem-vindo, vamos falar um pouquinho sobre o que você já construiu até aqui. Antes, se apresente aí para a galera, né? Quem está chegando aí agora, para entender quem é o Marco Antônio, e a gente começa a falar um pouquinho sobre o seu histórico e sobre o que você pretende. Você está curtindo o episódio, né? Muitas sacadas, mas eu tenho um convite para te fazer. Antes desse episódio continuar, eu queria te convidar para participar da Virada Milionária, um evento online gratuito que vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de janeiro e que vamos mostrar como que você pode construir patrimônio de forma segura, protegendo o seu legado, mas garantindo o futuro da família sem depender de ninguém. Leilão de imóvel propicia isso, né, Pedro? Com certeza, Renan. Galera, então vão ser 3 dias de conteúdos práticos, onde eu e o Renan vão mostrar para vocês como construir um patrimônio milionário com leilões de imóvel. 2026 está começando e você pode mudar o seu ano, pode ser o ano da sua virada. A gente espera lá, é só clicar aqui embaixo, se inscrever que a gente te espera. O link está na descrição do vídeo. Clique lá, se cadastre e eu te espero lá. Forte abraço. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Renan, Pedro, pessoal da Smart. Meu nome é Boa Marco tarde. Antônio, né? Tenho 34 anos. Eu sou baiano, de Vitória da Conquista, mas atualmente moro em Linhares, no Espírito Santo.
como vocês já adiantaram, eu sou médico, cirurgião do aparelho digestivo. Eu estudo a parte de leilões aí já tem mais ou menos uns 2 anos, né? Fico acompanhando, sempre, não conheci a Smart antes, fiz alguns outros cursos, acabou que eu não arrematei, aí no final, agora no começo de 2025, para metade eu fiz um outro curso, arrematei um imóvel sozinho, aí depois eu conheci Smart, aí conheci os tubarões, e de lá para cá já foram 7 arrematações. Sensacional, muito bom. E como é que foram essas arrematações, essas 7 arrematações que você fez? 8, né? Que você chegou a fazer uma arrematação antes de entrar na Smart e logo depois entrou, viu o poder das conexões ali, certamente isso alavancou seus resultados. Mas como é que foi? Assim, a expectativa de retorno, você já percebeu o que mudou? Você já acompanha tem 2 anos, mas certamente quando a gente começa a fazer as operações, a gente começa de fato ver, materializar aquilo que a gente estudou, dá aquela injeção de ânimo, né? Nessas 8 operações que você fez, você já percebeu o potencial de acúmulo de patrimônio? Qual que é a sua expectativa de ROI médio, de ganho em cima dessas operações? Você tem já esse número na cabeça? Tenho. Depois que eu entrei na Smart, a facilidade, tanto com a parte burocrática de pós-arrematação, parte de garimpagem, onde a gente procura as oportunidades que vocês falam como as pepitas de ouro, e também depois a desocupação, todo esse pós-arrematação ficou muito mais fácil, parece até tranquilo, né? Quando a gente tem toda essa segurança, esse suporte que vocês dão aí para a gente, desde o início até o final da operação, é muito importante. E hoje, com essas arrematações, eu acredito que uma média aí de 40%, 45% de ROI médio das operações. Então, eu espero um retorno muito bom com essas operações, e todas elas, as 7 na Smart, foram cotizadas. Isso também é muito bacana, que a gente não fica preso em uma operação só, né? Então, a gente consegue diversificar, diminuir risco, isso que é importante, foi um dos motivos. E até aprender mais rápido, né, Pedro? Porque quando você faz várias operações, quer dizer, ele já está com uma bagagem aqui de 8 operações, né? Então, em pouco tempo, ele já adicionou mais 7, né? Que se ele tivesse colocado numa arrematação só, a curva de aprendizado ela é mais lenta. Porque você faz uma, cada arrematação traz uma história diferente, traz um aprendizado diferente, né? Uma arrematação só compara. Pode falar, A gente entrou com arrematantes mais experientes, né? O Fernando, o João, pessoas que já têm uma bagagem e que a gente está aprendendo todo dia ali, né? Então, tô vendo que você, inclusive, já chamou os tubarões, né? A gente tem esse espírito na comunidade de unir, né? Quem está começando a jornada, está começando a adquirir conhecimento com quem já está com conhecimento sedimentado. Essa troca, o Renan e Marco, é muito legal, porque no final das contas, ali, não é só questão de fazer um imóvel ou fazer 8 imóveis e cada imóvel tem sua história, tem seu aprendizado, mas cada colega que está ao seu lado nas arrematações também traz aprendizado demais. A gente fala isso, nós como os professores, experts, a gente já aprende demais. Agora, a gente arrematando em conjunto, a gente vai pegando ali... Cada situação vai aprendendo, cada colega vai transbordando ali um conhecimento que ele já tinha pretérito, vai mostrando as habilidades dele, a gente vai apresentando, vai aprendendo com as habilidades dele também. Ô Marco, mas conte aí desses 8 imóveis, você... começou, acho que você falou, acho que comecinho do ano passado que você comprou o primeiro antes da Smart, depois mais 7. Já conseguiu revender algum deles? Já começou a realizar ou esse lucro de 45% médio ainda é projetado? É projetado. O primeiro imóvel que eu arrematei já estava praticamente em fase de venda, acabou que meu pai mudou os planos e decidiu morar no apartamento. E os outros imóveis de cotização, a gente já está em fase de reforma para colocar em venda e já começar a girar. Esses imóveis na Smart eu comecei agora no início de novembro, tá? Em 2 meses, mas a gente já tem uma projeção muito boa de lucratividade. Ele entrou na Smart em outubro, né? Se não me engano, né? Então... acho que foi dia 30 de outubro, se não me engano. 30 de outubro, então em 3 meses ele arrematou 7. Na verdade, 3 meses não, nós estamos em janeiro, né? 2 meses ele arrematou 7, né? Então ele, 2 meses e pouquinho aí, ele foi uma avalanche ali. Eu lembro o Marco entrou, fez aquela compra de Campo Grande, que foi, a gente retirou do site lá, conseguiu, né, fazer a proposta junto ao credor lá para que ele ficasse com o imóvel junto com os parceiros dele. Tem várias outras arrematações, só pega pepita. O Marco entrou brilhando ali, entrou com o pé no acelerador, sensacional. E eu vi aqui no seu objetivo, Marco, você colocou que você tem, nesse momento, 800 mil de capital, 1 milhão e 200 de crédito, que seu objetivo é dobrar isso, né? Então, em 1 ano, em 2 anos, qual que é a sua meta para essa dobra? Minha meta é bem agressiva, assim, se possível, a ideia é dobrar em 12 meses aí. Uhum. E assim, um pouco de curiosidade, não só
A gente vai falar um pouquinho sobre o grande plano aqui, sobre a estratégia. A gente já pensou numa estratégia para você, até porque você tem muito crédito, né? Então tem uma característica aí que a gente precisa pensar como usar esse crédito da melhor forma possível para você otimizar a sua estrutura de capital. Mas o seu objetivo com o leilão é, em algum momento, diminuir o ritmo da medicina ou não? Com certeza. Hoje, não, qualquer profissional autônomo, né, a gente depende muito do nosso trabalho. Se acontecer qualquer coisa, se alguém se acidentar, ficar uma semana parado, um mês parado, você não recebe. Então, a ideia é diminuir um pouco o ritmo da medicina e ter uma segurança que traz os imóveis. Que mesmo a gente estando longe, principalmente quando a gente está cotizado, o imóvel está lá, tá valorizando, e os outros membros da cotização estão ajudando na reforma, na venda, então é aquela esteira que vocês sempre falam, né? A gente ter essa parceria aí. Sensacional. Que ideia legal, né, Pedro? Porque pouca gente fala disso, né? Quem é profissional autônomo e que, obviamente, ainda que bem remunerado, né? O médico é muito bem remunerado, mas ele é remunerado a hora de trabalho, né? Então, quando você está ali comprando um imóvel, você está com parceiro, você está caminhando, se acontece alguma coisa com você, os seus próprios parceiros são seguros, porque eles vão tocar aquela operação, porque eles estão em parceria com você. Então, aconteceu alguma coisa, eu tive um acidente, tive uma cirurgia, tive que ficar um tempo parado, ou mesmo tirei umas férias, né? Preciso, né? Vou tirar um mês de férias. Os imóveis, primeiro que você pode tocar de qualquer lugar. Esse é um primeiro ponto. E segundo que, né? Você pode comprar um imóvel, você pode estar na China tocando imóvel aqui, sem problema nenhum. Segundo que quando você faz em parceria, você tem essa vantagem também, né? Eu, Pedro e Pierre, que arrematamos há muito tempo juntos, a gente tem essa tranquilidade, né? Eu falo até, estava conversando com a minha esposa esses dias, eu falei, cara, se acontecer alguma coisa comigo, se eu sei lá bater na porta do Pedro Pierre, você está aqui as planilhas dos imóveis, está tudo o que está acontecendo, e eles vão sair das operações. Então eu tenho essa tranquilidade, que minha esposa não sabe, vai saber tocar as operações, mas o Pedro Pierre vai sair das operações e o dinheiro vai voltar. Então, é uma tranquilidade, é como se fosse um seguro, na verdade, né, Pedro? Tem esse fator ainda de bom ponto, de segurança, né? Que comprar em conjunto dá essa segurança. Se a gente comprar tudo sozinho, beleza, você ainda está alocado em tijolo, que já é muito seguro. Sim. Só de já estar alocado em tijolo. Agora, não, você está alocado em tijolo e você está alocado com parceiros. É um seguro, né? A gente tem a expressão seguro morreu de velho, tá aí. Quem já estudou um pouquinho de economia sabe, entende o que o Marco está falando ali. Porque no final das contas, o que o Marco está preocupado? Ele, hoje, depende do labor dele, da mão de obra dele para trabalhar. É um profissional altamente bem remunerado, né? No país aí, os médicos, né, são destacados por, né, terem bons ganhos, né? Um cirurgião, só que depende da mão de obra. Agora, o que ele está fazendo aqui? Investindo em leilão. Ele está colocando capital para trabalhar com ele, com inteligência, né? Não simplesmente alocando no mercado financeiro, que a gente vê hoje, Renan, que a gente até comentou ali com o Raul no episódio passado, em que você vê o dinheiro ou rendendo muito pouquinho na renda fixa, mesmo com a taxa de Selic de 15%, é irrisório perto dos ganhos de leilões, e você vê ali, ou então você vê o pessoal se aventurando em ações, criptomoeda, perdendo dinheiro, se aventurando em CDBs aí arriscados, como no Banco Master. Mas vamos voltar aqui para o caso do Marco Antônio. Marco Antônio, então 800 mil de capital inicial, né, fora o que você já alocou, né, e 1 milhão e 200 de crédito. Eu e o Renan estavam conversando aqui antes, e a gente falou assim, ó, nós temos que arranjar algum jeito de gastar esse crédito do Marco. Esse crédito aqui, como diz o lema da comunidade Smart, vale mais do que dinheiro. E é verdade, sabe? Crédito realmente alavanca a gente para a gente ganhar um ROI muito maior, porque sai pouco dinheiro do bolso. Só que alocar 1 milhão e 200 de crédito rápido exige ali estratégias pensadas fora da caixa. E literalmente, às vezes, fora da caixa. Vovó Caixa Econômica Federal financia muitos imóveis, mas financia muitos imóveis pop, tá? Então a gente tem que pensar, às vezes, expandir para outros bancos, e expandir para outros bancos, às vezes, significa não ter muito crédito acessível. Os outros bancos não financiam igual a Caixa, ou financiam a juros mais abusivos, correção com IPCA e tal. Então, a gente ficou aqui pensando numa estratégia, e a gente vai apresentar para você uma estratégia que parece um pouco loucura misturada com doideira. No começo, na hora que a gente te apresentar, você vai ficar assim... Que isso que os caras estão apresentando. Mas no final ele vai entender, não vai, Ana? Vai entender. E vai ser um plano para dobrar o seu capital. Você vai entender como que você pode usar esse crédito o mais rápido possível em uma operação, né? Para você
obviamente, já liquidar esse crédito, né, já usar esse crédito todo. O Pedro falou da questão da Caixa, né? A questão dos outros bancos não é nem questão da diferença de juros, porque isso é até, de certa forma, não é relevante na operação de compra e venda. O problema é que não tem mesmo, né? Então você pega, difícil encontrar financiamento mesmo de 420 meses, no Itaú, no Bradesco não tem, no Santander tem, mas a gente sabe daquele problema do valor-alvo ali do Santander. Então, eles financiam em poucas parcelas, limitado, 48 parcelas, Itaú e Bradesco, né? E no caso do Santander, financia 420, mas o valor-alvo é lá em cima. Então não tem bons. Você tem que garimpar bons negócios ali e torcer para o Santander aceitar. Então, nem na Caixa, você não vai ter imóveis de ticket maior para esse financiamento. Em geral, tem. Você vai encontrar um ou outro, mas pode acontecer de você não alocar. Né? A gente sabe que a Caixa ela é público C e D, né? Classe C e D. Então vai ter mais imóveis de 100, 200, 300. Para alocar 1 milhão e 200 de crédito, você teria que gerar umas 4, 5, 6 operações. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas o meu objetivo aqui do Pedro é colocar uma operação para você, um mínimo de operações para você, né, construir. Pensando até que você é médico, então, obviamente, embora você já tenha feito 7 aí, e tá mandando super bem, tá tocando essas operações, mas assim, como lema e como princípio do grande plano é como fazer mais com menos. Então, como usar esse 1 milhão de crédito no mínimo esforço possível, né? Então essa foi a nossa ideia aqui dentro dessa operação. E aí a gente vai trazer aqui para você exatamente uma operação que a gente fez. O Pedro vai lá na nossa televisão aqui trazer um pouquinho, no nosso painel aqui, trazer um pouquinho dessa operação, né? Que foi uma operação de compra e venda entre sócios, tá? Você já deve ter ouvido falar isso dentro dos Tubarões, mas é uma operação que vai permitir você usar esse crédito o mais rápido possível, levantar o crédito novo, você ter uma operação que praticamente vai te trazer ROI de mais de 100%, 120%, e ao mesmo tempo retornar o dinheiro para aplicar em uma outra operação à vista. Esse grande plano nosso, ele vai dobrar com 2, 3 operações, né, dobrar o seu capital em 800 mil, né? Você tem 800 mil, vai dobrar o seu capital, ou seja, vai adicionar mais 800 mil aí para sua carteira de investimentos, tá bom? Pedro, quer jogar na tela aí? Vamos jogar na tela aqui esse imóvel e o Pedro vai explicar um pouquinho dessa operação. Esse imóvel aqui nós compramos em um leilão, né, à vista, e você vai entender como que a gente fez essa operação. Para fazer isso aqui, você vai precisar de um sócio, um só, tá? Que tenha pelo menos ali 1 milhão e 200 de crédito também. Cada um vai fazer uma operação parecida com essa aqui que a gente fez para você usar o mais rápido possível o seu crédito. Pode falar, Pedro. Você tá curtindo o episódio, né? Muitas sacadas, mas eu tenho um convite para te fazer. Antes desse episódio continuar, eu queria te convidar para participar da Virada Milionária, um evento online gratuito que vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de janeiro e que vamos mostrar como que você pode construir patrimônio de forma segura, protegendo o seu legado, mas garantindo o futuro da família sem depender de ninguém. Leilão de imóvel propicia isso, né, Pedro? Com certeza, Renan. Galera, então vão ser 3 dias de conteúdos práticos, onde eu e o Renan vamos mostrar para vocês como construir um patrimônio milionário com leilões de imóvel. 2026 está começando e você pode mudar o seu ano, pode ser o ano da sua virada. A gente espera lá, é só clicar aqui embaixo, se inscrever que a gente te espera. O link está na descrição do vídeo, clique lá, se cadastre e eu te espero lá. Forte abraço. Marco Antônio e galera que está nos assistindo aqui esse episódio do Grande Plano, prestem bem atenção que a estratégia no começo pode parecer complexa, então exige concentração. Quem estiver assistindo o Grande Plano aí pode pegar até caneta e papel, porque nós vamos passar aqui, Renan, estratégia aqui, ó, que tubarões utilizam, tá? É estratégias avançadas que a gente vai colocar aqui hoje nesse imóvel com vocês como exemplo. E aí nós vamos falar, Marco Antônio, tá? Procure fazer uma operação similar a essa para você tirar proveito desse 1 milhão e 200 de crédito seu. Aqui como exemplo, então, nós vamos pegar um imóvel que nós arrematamos, tá? Um apartamento no Tamboré. Quem conhece ali, ó, é a região de condomínios nobres, né? Na região metropolitana de São Paulo, Santana do Parnaíba. Santana do Parnaíba. Né? Mas é a região metropolitana de São Paulo, ali perto de Alphaville. E temos condomínios de luxo de apartamento lá. Nós pegamos aqui um apartamento, tá? Nesse condomínio, um apartamento Garden, muito bem avaliado, por 1 milhão e 200.
E ele hoje a gente vai posicionar ele para revender no mercado por 2 milhões e 500, é isso, Renan? Está anunciado a 2.800, né? Mas a expectativa nossa é vender por 2.500, essa é a nossa expectativa de venda. Perfeito. E aí, o que tem de diferencial nessa estratégia aqui? A princípio, é uma operação comum. Comprou um apartamento de 1 milhão e 200 e revendeu ele por 2 milhões e meio. Opa, revendeu pelo dobro, vai tirar um bom lucro. Só que o que tem de diferencial aqui? O Marco, ele não tem 1 milhão e 200 na mão, ele tem 800 mil na mão e crédito. Esse apartamento aqui, ó, não estava à venda financiado. Não estava. Estava aparecendo só à vista. Aí o que a gente fez nessa operação? A gente foi lá, comprou, era um grupo de investidores, a gente comprou esse apartamento à vista, comprou ele, tá? Ficou no nome de um dos investidores e o que aconteceu? A partir do momento que a gente registrou, uma operação dessa, depois a gente vai ter que reformar, a gente já finalizou a reforma desse apartamento. Investimos 130 mil de reforma e tem que recolocar ele no mercado para vender. Para não ter pressa, né, para revender, para fazer a reforma com tranquilidade, pensar nesse horizonte de 12 meses, a gente não queria ficar com o dinheiro parado, esse 1 milhão e 200, mais os custos parados nesse imóvel. Então o que a gente fez? Um investidor comprou, pagou à vista 1 milhão e 200, só que foi lá depois, revendeu esse imóvel financiado para o outro investidor. Então esse imóvel aqui, ó, foi 1,2 mi que saiu nele, só que aí depois a gente fez o quê? A gente refinanciou esse imóvel. Nós poderíamos, Renan, refinanciar esse imóvel, tanto num home equity comum, quanto também nessa operação aí que a gente, né, foi feita uma operação mais complexa. Para quê? Para a gente tirar mais dinheiro dessa operação, não foi isso? Exatamente. Se você faz um home equity, você vai levantar 60%, em compensação você não vai pagar ITBI, porque home equity não tem ITBI, você não vai pagar... você vai pagar só uma averbação da garantia, você não vai pagar a compra e venda. Por outro lado, você vai ter IOF, né? E nesse caso aqui, quando você faz a compra e venda, você vai levantar só 60% do valor da garantia do imóvel. Quando você faz uma compra e venda, você não tem o IOF, porque é imóvel residencial, você não tem, você vai ter o ITBI, vai pagar uma compra e venda, mas vai levantar 80%. Então, na hora que você faz o espelhamento das operações, fica muito mais vantajoso você fazer a compra e venda, levantar 80% e não ter o IOF, que o IOF é bem caro, né? Então acaba sendo uma operação que fica com um custo um pouco mais elevado e você levanta o dinheiro de volta. Então você faz uma venda aqui, por exemplo, no seu caso que tem 1 milhão e 200, você faz uma venda aqui de 1 milhão e meio, né? Paga o imposto, tudo certinho, né? E volta 1 milhão e 200 usando o seu crédito, né? 1 milhão e 200 para a operação, né? Para você e mais um sócio que vai fazer essa operação. Então vocês vão levantar, vocês vão fazer 1 milhão e 200 de arrematação, mais custo, mais a recompra, mais a reforma, vai ficar em torno, mais as parcelas, vai ficar em torno de 1 milhão e 650, tá? Tudo isso vai ficar em torno de 1 milhão e 650. Só que vai voltar 1 milhão e 200. Perfeito. Então, na verdade, você vai pegar dos 800 que você fez, 450 vai ser para rodar essa operação até o final, né? Parcela, condomínio e tudo. Você vai rodar essa operação até o final com 450 mil, vai sobrar 350 mil. E a ideia é você fazer duas dessas. Você fazer uma e você usa seu crédito e depois seu sócio compra uma, o outro recompra, usa o crédito do outro. Então se tiver mais um sócio Perfeito. com 1 milhão e 200, dá para rodar essa operação, né? Perfeito. O Renan já inseriu o outro fator aí, que seria o sócio, nós iríamos chegar nele. Mas foi legal que o Renan aqui foi bem didático de mostrar o seguinte: a gente poderia ter escolhido home equity, que ele traz só 60% do valor de avaliação de volta para você, enquanto que no financiamento traz 80%, então você ganhou 20% a mais aí. Por um lado, o home equity teria também um juros um pouquinho maior, né? O financiamento tem um juros um pouco menor. O financiamento não tem IOF e ali no home equity teria. O financiamento tem ITBI e o home equity não. Então, cada operação você tem que analisar. Mas essa é uma operação que encaixava bem a recompra por financiamento. E aí, o que acontece? A gente foi lá, vai reavaliar esse imóvel aqui em 1,5 milhão. O engenheiro foi lá, avaliou esse imóvel por 1,5 milhão, que seja, né? Ou foi lá e reavaliou em 2 milhões e tal. Mas
você quer pegar ali 1.200.000 de volta, tá? O que você vai fazer? Você vai financiar 80% desse 1,5 milhão, que seja, e vai dar ali 600 mil de crédito para você, 600 mil de crédito para um parceiro, para você não utilizar todo o seu crédito de uma vez só. Por isso que a gente está inserindo aqui o fator sócio. Não só por isso, né, Renan? A gente conversou aqui previamente com você, o Marco colocou isso de unir forças, chamar pessoas de gestão mais avançadas, né, dividir tarefas. Então aqui a gente fez essa operação pensando em você fazer ela 2 vezes, que aí você vai diluir o seu crédito em 2 imóveis e o seu dinheiro inicial em 2 imóveis. Numa operação, né, fazendo como a gente fala aqui o que a gente faz, tá, gente? Então a gente poderia, por exemplo, pegar numa operação, você entrou comprando o imóvel ficou em seu nome, à vista por 1.200.000, e o seu parceiro vai pegar ele financiado e recomprar. Na outra operação, você vai replicar essa operação. Então aí o parceiro entra comprando à vista por 1.200.000, né? Tirando 1.200.000 do bolso, e você recomprando financiado. No final das contas aí, gastou o crédito de ambos. Então o ideal é procurar um parceiro também, se possível, que tenha crédito, que é legal, se não pode usar, nessa operação que o seu crédito dá para esses dois financiamentos. Ou ele pode fazer o home equity também. Se não der não tem parceiro, quero fazer sozinho, você vai pegar uma avaliação de 2 milhões e vai já levantar 60%, levanta 1.200.000, não tem problema nenhum também. Dá para fazer com home equity, mas o ideal é fazer as 2 operações, porque combinadas elas vão dar mais retorno do que usar o crédito dele totalmente no home equity, né? Então, perfeito. Usando 2 operações, você vai ganhar mais. E por que a gente trouxe esse apartamento, o Marco? Porque, cara, na sua situação, tá, existe pessoas que estão buscando e vivendo de leilão, que eles têm que compor uma carteira de imóveis populares e imóveis de médio e alto padrão. Então, ele vai crescendo a escala dele. Então, o que acontece? Ele precisa ter imóveis de giro, porque ele tem que tirar e tem que sacar mês a mês para poder custear despesas. Como você é um médico, cara, e não há, imagina, essa necessidade agora de sacar, eu preciso ter uma renda mensal com leilão, então não faz muito sentido você inserir com esse capital, esse volume de capital, esse volume de crédito, inserir POP na sua carteira. Porque senão você vai começar a girar, você tem já uma carga pesada de trabalho, você vai ter que girar imóveis, colocar imóveis que dão pouco retorno absoluto, né? E acaba que pode virar assim, um problema operacional. Você colocar, vou pegar 20 POPs, imagina um médico com 20 POPs conciliando tudo isso. Problema, né? Então, o que a gente pensou? Falou, cara, para a situação do Marco, ele não vale a pena ele colocar POP, é melhor ele investir em colocar em poucas operações, usar esse crédito, usar o capital em poucas operações e, naturalmente, fazendo essa multiplicação, mas com a conciliação tranquila, do que tentar encher a carteira de muitos imóveis ali, né? Obviamente pensando numa operação sozinha, é claro que cotizado a situação é outra, né? Que você tem vários parceiros ali, você tem que multiplicar, inclusive para compensar a divisão, mas pensando numa operação, numa estratégia sozinha, você e mais um sócio aqui, dá para virar essas duas, né, Pedro? Pensando numa operação similar como essa, fazendo 2 operações dessas, e a gente vai trazer uma terceira operação para complementar o seu plano. Mas no final das contas aqui, então, seria começando com essa estratégia para consumir 1.200.000 de crédito, tá? Sairia aqui por volta de 300, se você for comprar com um parceiro, 350.000, 300.000 de lucro para cada um em cada apartamento desse similar do Tramboré, tá? Porque a gente vai ter custo aqui de registro, de recompra, de reforma, uns 130.000 de reforma que a gente gastou aqui, vai sair por volta aí de 350.000 em cada um. No final das contas aqui dá o quê, Renan? Uns 700 mil reais de lucro nos dois dessa operação. Pronto, então você tinha 800 mil, investiu aqui nessa operação, gastou o seu crédito e voltou de lucro, tá? Por volta aí de 700 mil só nessa operação, 600 a 700 mil. Você gastou 400 mil de capital, ficou 350 mil em caixa, você gastou 450 mil aqui para rodar esses dois apartamentos, entre parcela, reforma e tudo, sobrou aí mais ou menos uns 650 mil de lucro na sua mão. Então, 450 mil virou
1.100.000, né? Porque vai voltar depois 450 mil mais os 650 mil Só de de lucro. ROI nessa operação, gente, dá em torno de uns 130%, porque ele não tirou todo o dinheiro do bolso. Ele tinha 800, mas ele ficou aqui, ó, tirou 450 do bolso e retornou esses 600, 700 mil. Então dá uns 130% de ROI. Já percorreu, já alcançou quase que o objetivo inteiro só nessas duas operações aqui, tá utilizando o crédito. Mas aí a gente vai vir com a cereja do bolo, vai pegar esse dinheiro que sobrou aqui ainda em caixa e vai alocar num outro imóvel, não é isso, Renan? Exatamente. Então, vamos lá. Você tinha 800 mil, você usou 450 mil para rodar essas duas operações, né? Cada operação vai custar 450 mil. Como você tem um sócio, cada sócio colocou em cada operação 450 mil e usou o 1.200.000 de crédito. Então você vai ter ali 650 mil de lucro em cada apartamento que você vai rodar, cada um vai ficar com 650 mil de lucro, né? Então você tem 650 mil de lucro usando 450. Sobrou 350. Isso. Agora você vai usar esses 350 numa operação à vista de médio padrão. Por que não recomendo que você faça de novo uma operação de alto padrão? Porque aí tem um tempo aí, da mesma forma que eu não quero que você coloque muito pop na carteira, eu também não quero que você coloque muito alto padrão na carteira, porque pode demorar um pouco para vender. Pode demorar 14 meses, 16 meses, é normal. Esse tipo de imóvel, quando começa a subir o ticket, ele pode demorar um pouco mais. Vai dar um lucro absoluto? Vai, você vai colocar 450 e voltar a 650. Ainda que demore 2 anos, é 60% de lucro por ano, né? 450 para voltar 650. Mas é óbvio que eu quero que você faça uma construção de patrimônio em um ano, 14 meses, né? Que não demore tanto. Então a segunda operação a gente vai focar em uma operação de médio padrão, né? Que vai te dar a possibilidade de fazer um giro aí já num ano, né? No máximo um ano aí estourando, fazer essa operação girar. E aí a gente vai usar como exemplo essa casa aqui no Cocó, em Fortaleza, né? Que é uma casa que sobrou 350 mil para investir. Essa casa aqui, eu já vou rabiscar ali, é uma casa que você vai, com o sócio, né? Já permanecendo com a ideia do sócio, você vai investir mais ou menos aí uns 300 mil cada um, 600 mil e vai voltar uns 400 mil de lucro. Você tá curtindo o episódio, né? Muitas sacadas, mas eu tenho um convite para te fazer. Antes desse episódio continuar, eu queria te convidar para participar da Virada Milionária, um evento online gratuito que vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de janeiro e que vamos mostrar como que você pode construir patrimônio de forma segura, protegendo o seu legado, mas garantindo o futuro da família sem depender de ninguém. Leilão de imóvel propicia isso, né, Pedro? Com certeza, Renan. Galera, então vão ser 3 dias de conteúdos práticos, onde eu e o Renan vão mostrar para vocês como construir um patrimônio milionário com leilões de imóvel. 2026 está começando e você pode mudar o seu ano, pode ser o ano da sua virada. A gente espera lá, é só clicar aqui embaixo, se inscrever que a gente te espera. O link está na descrição do vídeo. Clique lá, se cadastre e eu te espero lá. Forte abraço. Essa casa aqui é uma casa que está numa das regiões mais valorizadas de Fortaleza, né? Aldeota, né? Aqui esse bairro é o Cocó, né? E essa casa aqui está numa região de casas, né? Essa aqui é a zona homogênea da casa, né? Onde a gente faz a avaliação. Você está acostumado com esses termos lá, né? Que a gente usa das zonas homogêneas. Essa aqui é uma casa que está localizada, a gente pagou nessa casa 414 mil. 414 mil. Nosso custo total agora está em 543, mas a casa ainda tem mais uns 30 mil de reforma. Então ela vai fechar, o custo total já está registrado, tudo bonitinho, vai fechar em 570 mil, tá? Essa casa aqui é uma casa, nesse local aqui, não tem nada disponível para vender casas reformadas nesse patamar, para vender por menos de 1.200.000, né? Então essa casa aqui, ela está muito bem posicionada a 1.200.000, 1.100.000, né? Então a nossa expectativa de lucro aqui é em torno de 400 mil reais, tá? Então esse lucro aqui, essa casa aqui vai gerar um lucro mais ou menos de 400 mil reais. E é uma casa de médio padrão, né? Então por ser uma casa de médio padrão, você lembra sempre daquele conceito que quando a gente tem na mão preço e produto, o que quer dizer isso aqui? Ó? Se eu tenho o melhor produto da rua e tenho um preço competitivo, eu vendo rápido, né? Então é essa a ideia, né? Então por isso que a gente investe muito em segmentos em que eu tenha condição de efetivamente ter o melhor produto. Por exemplo, naquele imóvel do Tamboré, embora ele esteja competitivo, um preço legal, reformado,
certamente tem lançamentos ali na região, imóveis novos, mesmo que mais caros, 3 milhões e 500, 4 milhões, 5 milhões, né, ali uma região muito valorizada, mas que pode atrair o meu público comprador a, de repente, fazer um investimento um pouco maior e ir naquele imóvel, né, porque tem condição facilitada, incorporadora, paga 10%, vai pagar o resto só na entrega das chaves, sempre tem esse tipo de condição, embora, lógico, o imóvel pronto ele tem o fator urgência, né? Se a pessoa quiser mudar na hora, ela tem que comprar o melhor, não tem como comprar um lançamento, né? Mas você concorre com os lançamentos, não tem como, né? Então lá, eu não tenho 100% do melhor produto. Eu tenho o melhor preço, ou estou entre os melhores preços, e um produto reformado. Agora, esse imóvel aqui, ele é o melhor que tem. Por quê? Porque ele é um imóvel que você tem o produto e o preço, né? Eu tenho aqui, não tem nada novo aqui, não tem nada reformado na qualidade do que a gente reformou, e além disso, se você olhar o preço, o meu está um dos melhores preços, pouco levemente abaixo do mercado. O que ele compra aqui com 1 milhão e 100? Um apartamento de 100 metros quadrados, ele vai comprar? Não vai comprar nada diferente disso. Eu estou entregando uma casa de 200 metros quadrados para o mercado. Então é um tipo de produto que vende muito fácil. E aí, a gente vai mesclar essa carteira. Então você tem lá, vamos limpar aqui, vamos trazer aqui de novo. Então você vai ter 800 mil e 1 milhão de crédito. Você vai fazer naquela primeira operação, né? Você vai gastar 450 mil aqui, são 2 operações que você vai fazer, vai gastar o seu 1 milhão e 200 de crédito e vai sobrar de lucro aqui 650 mil. Aqui sobrou 350 mil de capital, né? Porque você tinha 800, gastou 450 para girar essas 2 operações, sobrou 350. Essa operação aqui gasta 600 mil para girar, gasta um pouquinho mesmo, mas vamos colocar 600 mil. Então você vai gastar desses 350 mais 300, sobrou 50. E você vai fazer de lucro, aqui você fez 650 mil, você vai fazer de lucro 400, mas você tem um sócio, né? Então você vai ter que dividir com o sócio, vai ficar 200 mil de lucro para você. Então, olha só, em 3 operações aqui você já fez 850 mil de lucro. 850 mil de lucro e ainda sobrou 50 mil do chorinho aqui, ó, que é para você ter alguma emergência ali, se acontecer alguma coisa. Então, na prática, você cresceu, você está com 900 mil aqui, você entrou com 800 e vai sair com 1 milhão e 700. Né? Então, você mais que dobrou, na verdade, né? Você mais que dobrou ali o seu ganho, né? Então, você entrou com 800, você entrou com 750, vai sair com 650, na verdade, né? Então, esse é o plano, né? Então, qual que é a ideia nossa aqui? Trazer um imóvel que você consiga usar o crédito, né? E aí a gente colocou as dificuldades aqui de você usar o imóvel, esse crédito todo na Caixa, você vai ter que comprar muito imóvel, porque a Caixa tem um VGB, um ticket mais baixo, né? Então isso vai dificultar um pouco em termos operacionais, você vai ter que comprar muito imóvel, pode ser uma opção, sempre vai ter essa opção, mas se você vai para usar o crédito no imóvel um pouquinho mais caro, e depois volta para usar o restante do dinheiro no imóvel de médio padrão, você vai entrar só nessas 2 operações você já vai subir seu patrimônio em 800 mil. Isso aqui eu estou falando de um ano, não estou falando que você tem que esperar o giro, não. Vender para depois pegar de novo. Não. Com o dinheiro que você tem, com o crédito que você tem, você consegue fazer isso aqui. Você consegue construir essa operação estruturada para poder dobrar o seu capital já no primeiro ano. Então, acho que é um bom plano, né, Pedro? Renan, no final das contas, o Marco Antônio, no final das contas a gente buscou então aliar, gastar seu crédito e fazer poucas operações, né, para que você consiga conciliar aí com sua rotina, né, profissional, né, atribulada. Com o seguinte detalhe, inclusive, vamos fazer uma ressalva. Nós estamos falando aqui no segundo imóvel de um imóvel em Fortaleza. No episódio passado nós também falamos de um imóvel em Fortaleza, são imóveis diferentes, tá? O episódio passado a gente falou de um imóvel em Fortaleza de mais baixo padrão, que eram 2 casas geminadas, uma em cima da outra. E aqui nós já estamos falando de outro imóvel em Fortaleza, uma casa de mais alto padrão. O que vem dessa história também? Expertise que a gente vai fazendo e capilaridade que a gente vai fazendo dentro da comunidade Smart. Então a gente vai alcançando qualquer lugar do país, né? Nós estamos aqui em BH e estamos fazendo essa operação lá em Fortaleza. Essas 2 operações em Fortaleza. Você é de onde mesmo, Marco? Hoje eu moro em Linhares, no Espírito Santo. Pronto. Você pode fazer, imagino que essas operações, essas 8 iniciais já foram à distância, né? A gente está mostrando exemplos aqui de operações à distância. Essa casa em Fortaleza, Renan, tá? Demandou uma reforma legal para reposicionar ela, e isso é feito o quê? Com a força da comunidade, com expertise. Não é problema nenhum fazer essa reforma à distância, e é o que propicia
reposicionar ela, fazer ela virar o melhor produto da região, o melhor produto do mercado. Não é isso, Renan? Exatamente. Vamos sentar aqui para a gente bater um papo. O que você enxergou dessa estratégia, Marco? Você já tinha pensado nessa recompra, já tinha pensado em usar o crédito dessa maneira? Como é que você enxerga essa operação que a gente fez e a estratégia de usar um imóvel de alto padrão, 2, né? E um imóvel de médio padrão para dar um pouquinho mais de liquidez? Qual que é a sua ideia sobre essa estratégia? O que você achou? Primeiramente, aí, eu arrematei 8 imóveis em 5 estados diferentes e nenhum foi Espírito Santo, tá? Aí, Tudo à distância. bacana. E sobre aí a oportunidade que vocês deram, a viabilidade, eu achei muito interessante. Eu já tinha, como você falou, eu já tinha escutado essa parte de refinanciamento, mas eu não tinha ainda pensado em usar 2 imóveis com um sócio. Isso é muito interessante, que você usa 2 sócios com essa questão de um crédito alto, e você tem um retorno muito bom, e ainda vai sobrar o dinheiro para entrar em uma terceira operação, que aí é o que você falou que vai girar um pouco mais rápido, né, para poder ter um retorno bom. Eu achei muito interessante, já está anotado aqui para tentar colocar em prática esse ano aí e dobrar o capital. Exato. E aí é usar esse crédito seu o mais rápido, porque esse crédito é o que vai fazer você ter ganho, né? Como eu falei, 450 mil, colocar 450 mil, voltar 650 mil, é mais de 100% de ROI, né? 120, 130% de ROI, 140% de ROI, já começa a realmente fugir completamente do padrão, né? Um retorno exponencial que vai certamente alavancar seu patrimônio. E na segunda operação, uma operação muito boa, que vai dar ali seus 66% de ROI, 65% de ROI, né? Aí uma operação à vista. Então, usar essas operações, né, estruturar o seu capital, acho que para você não vale muito a pena ir para o POP, como eu disse, né? Muito dinheiro, já tem uma profissão rentável, já tem uma profissão que ocupa muito tempo, então acho que não faz muito sentido girar POP, você tem que começar a posicionar dentro desse médio e alto padrão. É claro que não necessariamente você precisa fazer, é claro que aqui a gente considerou um sócio só. Você pode fazer com mais de um sócio? Pode fazer 2, 3, 4 sócios? Pode. Só que você vai ter que comprar 4 vezes mais imóveis, né? Então, Perfeito. obviamente que isso aí tem que ser calculado. Claro que a gente sabe, né? Aquilo que a gente falou no início, o aprendizado se multiplica, tudo ajuda, né? Então, óbvio que isso tem que estar na sua ideia. Você já comprou 7 aí, sabe como é que funciona. 8, né? Mais os 7 cotizados. Então, é mais uma questão agora de identificar, né, as oportunidades, identificar mais ou menos aonde você vai navegar. Mas para mim, a estratégia sua tem que seguir nessa linha. Ô, Renan, falando inclusive de aprendizado, a gente escolheu essa estratégia mais complexa para mostrar aqui do refinanciamento e tal, né, para mostrar para vocês que tem como pensar, né, fora da caixa, fora da curva, passar para vocês esse expertise, esse aprendizado. Então, a gente se propôs aqui no Grande Plano, né, fazer esse evento de fato com muito conhecimento enriquecedor para vocês, mas que óbvio, tá? Talvez não é tão trivial localizar um imóvel de alto valor financiado na Caixa, mas existe. Nós mesmos já fizemos operações. A gente pensou, né, Renan, antes desse episódio aqui, na hora que você falou do crédito, a gente pensou, vamos pegar um caso lá do imóvel que a gente pegou de 2 milhões e 400 e que a gente financiou na Caixa, né, uma casa na Barra, lá no Rio de Janeiro, de 2 milhões e 400, e a gente financiou ela dando só 5% de entrada. Seria uma operação muito mais simples. Entra você com 1 milhão e 200 de crédito, o outro smartando com 1 milhão e 200 de crédito, e também dá para fazer uma operação simples, tá? Mas isso aí é que aquilo seria o trivial aqui, então a gente resolveu trazer mais conhecimento para vocês, e a gente resolveu aqui até passar assim, tá desafiador, então vamos acomodar? Não, vou mostrar para vocês que vocês podem pegar imóvel de qualquer banco e fazer usar esse crédito, fazer dar certo esse crédito. Então, espero que esse plano aí, você coloque ele em aplicação. E a gente já está vendo, você já arrematou 8 imóveis, 7 em só 2 meses. Eu não tenho dúvida, vai ser tarefa moleza, Marco Antônio. Renan? Marco Antônio vai ser tarefa moleza. Então, acho que a gente tem um grande plano. Queria agradecer aí o Marco Antônio, obrigado pela participação. Desejo que 2026 seja um ano de muito sucesso aí nas suas arrematações. Em 2 meses você já fez história, então é natural que a expectativa para 2026 seja muito alta, né? Que você consiga realmente ainda alavancar muito o seu patrimônio. Você é um cara diferenciado, a gente eu acompanho diariamente, né, seus trabalhos ali nos Tubarões, vejo a movimentação que você faz, né? Um cara sempre muito dedicado, a todo momento que ele tem uma disponibilidade, ele está atento, está procurando. Então, acredito que a execução do plano não vai ser uma tarefa das mais difíceis para o Marco Antônio, não, porque ele tem essa energia, essa vontade de fazer acontecer, que na verdade o desejo ardente é o grande motor para o resultado, né? Quando a gente olha no final do ano e olha quem faz resultado,
esse desejo ardente está presente. E você é muito claro enxergar isso. Então, obrigado pela participação, Marco Antônio. Espero que seja um grande plano para você em 2026 e no final do ano a gente possa comemorar aí seus resultados. Você vem no Experience? Venho, tá confirmado já. Chego em BH na sexta e vou embora na segunda de manhã cedinho. Ó, perfeito. Estamos esperando aqui na terra do pão de queijo já. Vai ser seu primeiro Experience. Você vai ver que a energia é outra, cara. Assim, a gente já faz acontecer no online. O online é maravilhoso, mas a energia de estar aqui presencial, né, com os parceiros de cotização, conhecendo novos, é sensacional, tá? Então, esperando vocês ansiosos. Vocês e mais de 1.200 Smartanos que estão vindo aqui no final de janeiro para o Experience. Fica o recado aqui também para quem está acompanhando o grande plano e está vendo aqui, ó, 2026 está começando, galera. Então, para vocês que têm um desejo ardente, assim como o Marco Antônio, vocês podem fazer 2026 ainda ser o ano da sua virada milionária, tá? Vocês vejam, o Marco Antônio já fez aí, ó, com 2 meses, 7 arrematações, tá? Ele agora está aqui, ó, planejando qual que é o plano dele para com esses 3 imóveis dobrar o patrimônio que ele tem. Com isso aí, gente, vocês deixam de colocar só o labor de vocês para remunerar, né, a família de vocês e colocam capital para trabalhar para vocês. Isso aí, gente, por mais que você tenha a melhor profissão do mundo, não tem preço. Você deitar a cabeça no travesseiro sossegado, sabendo que não, tá tranquilo, a prosperidade da minha família está sendo trabalhada aí com investimento seguro, rentável, tijolos, né, Renan? Exatamente. Então, espero vocês na Virada Milionária. O link de inscrição está aqui na descrição do vídeo. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para receber o próximo episódio dessa segunda temporada. Um abraço, tamo junto. Valeu, galera. Valeu. Obrigado pela oportunidade de estar participando, pessoal. A gente se vê em janeiro aí. E só reforçando que esse acompanhamento de vocês aí faz todo diferencial, não tem dúvida nenhuma. Tamo junto, demais, Marcão. tamo junto. Valeu. Abraço. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.